Perigos do excesso de celular, tablet e TV para as nossas crianças. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Esse é o 5º vídeo de uma série de vídeos que a gente tem feito falando um pouquinho sobre os riscos e consequências do uso abusivo do celular. E hoje nós vamos focar um pouquinho nesse uso e nesse perigo para as nossas crianças. Nós vamos ter um outro vídeo onde aí nós vamos focar nos nossos adolescentes e nos adultos jovens. Olha só que curioso, pessoal. Tem um estudo que está em andamento, mas em dezembro agora de 2018 a gente já teve acesso a uma prévia desses resultados. É um estudo que foi feito em vários países ao mesmo tempo e que seguiu crianças, adolescentes e adultos ao longo de 10 anos. Ao todo, entraram 11 mil pessoas nesse estudo, foi feito em 21 cidades diferentes do mundo e custou 300 milhões de dólares. O que esse estudo focou? Em mostrar pra gente os efeitos do tempo de tela, o tempo que a gente fica em celular, tablet, computador e TV, no cérebro das nossas crianças, adolescentes e da gente adulto. E o que esse estudo mostrou? Uma das primeiras coisas que eles mostraram é que o uso constante de tela, como a gente já citou nos outros vídeos, ele provoca uma atrofia do córtex cerebral e isso acaba diminuindo a receptividade das informações sensoriais, ou seja, visão, audição, tato, olfato, paladar. E aí as crianças, então, quando em uso de tela, eles acabam ficando menos estimulados do que se estivessem fazendo outras atividades. Outro achado é que assim, as crianças não têm maturação cerebral para lidar com alguns estímulos. Então, o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro que está relacionado tanto a controle de comportamento, como também a sociabilidade, a interação social, ela não está plenamente desenvolvida nas crianças. Então, elas têm uma dificuldade bem maior em conter os impulsos. Durante o uso das mídias sociais, tem liberação de dopamina, que é o neurotransmissor relacionado com o vício. Ou seja, nós temos evidências que ainda estão sendo melhor estudadas de que o uso de tela pode viciar quimicamente o cérebro como se fosse uma droga. E olha só, crianças que têm o abuso da tela têm menor desempenho em matemática e linguagem do que as outras crianças. Outra coisa que a gente percebeu, que crianças que aprendem a empilhar blocos em 2D, por exemplo, joguinhos como Minecraft, que está na moda, ao contrário do que se esperava, quando elas tentam fazer isso no mundo real, que é um mundo 3D, elas não conseguem. Ou seja, aquela habilidade que elas estão tendo contato só serve para o mundo virtual. Elas não conseguem jogar isso para um plano real, para a vida de verdade. Mais 2 achados que o estudo trouxe. O primeiro, eles já viram uma correlação, mas que vai ser melhor estudada para saber se é uma relação de causa e consequência ou não, mas entre a automutilação, que é fazer ferimentos, se cortar entre meninas adolescentes, e uso de redes sociais. E por fim, eles têm visto que os adolescentes que usam redes sociais por menos de 30 minutos por dia, apresentavam muito menos sintomas depressivos e autodestrutivos do que os adolescentes que usavam as redes sociais por um tempo maior que esse. E as evidências apontam também que essas crianças expostas ao abuso da tela, elas têm um prejuízo em múltiplos níveis. Como assim? Hoje a gente tem um monte de jogos, filmes, né, que tem violência, que tem roubo, tem trapaça, tem tiro, morte, desafios, enfim. O que a gente percebe? A criança ela tem um aumento do medo e ansiedade em relação ao mundo que elas vivem. Elas ficam insensíveis em relação ao sofrimento humano, elas não conseguem se colocar no lugar de outras pessoas e elas acabam, legitimando a violência como uma forma de resolver um conflito. Não só isso, a gente tem visto cada vez mais que o YouTube e outros canais, eles acabam competindo com as atividades apropriadas para o desenvolvimento. Então a criança deixa de sociabilizar, ela acaba ficando mais na tela, ela fica ali, isso acaba comprometendo também a atenção sustentada dela, ela começa a ter uma dificuldade em ter tolerância à espera, porque é tudo muito rápido na internet, no atraso para se sentir gratificada. E olha só também que perigo, hein? Outro problema.
Nos últimos 5 anos, aqui no Brasil, 20 jovens morreram tentando imitar desafios na internet, quer seja baleia azul ou de aspirar desodorante, entre muitos outros. Como a gente apontou nos outros vídeos, não são só as crianças que estão exagerando no tempo de tela. Os pais muitas vezes são tão culpados de gastar muito tempo verificando smartphones e e-mails, questões de trabalho, mas estão ali com o celular, e as consequências para os filhos podem ser preocupantes. Com frequência, os pais estão ignorando os filhos em favor dos dispositivos móveis. As interações face a face é a principal maneira das crianças aprenderem. Então, elas aprendem linguagem, as próprias emoções e como regulá-las, nos observando. Então, é observando os adultos como ter uma conversa, ou vendo as expressões faciais das pessoas que elas começam a identificar os sentimentos. E se isso não está acontecendo porque estamos o tempo todo nas telas, as crianças estão perdendo importantes marcos do desenvolvimento. Pois é, quando os pais eles estão mais no celular deles, as crianças elas querem chamar atenção, elas querem a atenção dos pais. Só que o problema é, quando você está fazendo alguma coisa no celular, a parte do seu cérebro envolvida ali no fazer está sendo usada. Então, tem uma certa sensação de que é urgente, de que precisa ser resolvido naquela hora, o que te deixa mais irritado se você tem alguma distração. Ou seja, seu filho está com ciúme de você estar no celular, ele quer chamar sua atenção e você fica bravo porque ele está te interrompendo de você fazer o uso do celular. Então, o nosso comportamento frente ao celular acaba mostrando para os nossos filhos, para as nossas crianças, que elas não importam, que elas não são tão interessantes para nós, que o meu celular merece mais atenção do que ela. E eu mostro que qualquer coisa, qualquer mensagem pode interromper o nosso tempo com eles, quando eu fico o tempo todo ali pegando para visualizar as minhas notificações. Antigamente, os pais deixavam a criança na frente da TV e ela servia como uma espécie de babá eletrônica para distrair os nossos filhos. Hoje, quem está assumindo mais esse papel são os tablets, computadores, celulares. Mas qual que é o problema disso? Ao contrário da TV, que a criança cansava e ia embora, essas novas mídias, elas são interativas, elas são dinâmicas. Então a criança fica vendo uma coisa atrás da outra, o que gera para ela muita sensação de euforia, de bem-estar e libera muita adrenalina. Antigamente, na nossa época, né, Saulo, se a gente quisesse assistir, por exemplo, o desenho do Pica-Pau, eu sabia que só ia passar às 3 horas da tarde. Então eu tinha que desenvolver a paciência de esperar aquele momento, e eu sabia que a hora que ele acabasse, eu só ia assistir no dia seguinte. Ou se tinha um capítulo do Cavaleiro Zodíaco, a gente tinha que esperar o outro dia a continuação, não podia já no mesmo momento ver a continuação. Exatamente. E hoje em dia, com o celular, com o YouTube, não. A criança quer ver o Pica-Pau, ela escreve Pica-Pau e aparecem zilhões de desenhos do Pica-Pau. Ela continua vendo ela consegue ver a continuação dos episódios. Então, elas estão muito mais acostumadas a ter tudo na mesma hora, sem desenvolver essa tolerância, essa paciência que a gente desenvolvia lá atrás. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre adolescência e o uso do celular. E num outro vídeo a gente vai trazer dicas de como lidar com isso com seus filhos, porque vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que eu faço com esse monte de informação? Mais pra frente um vídeo então de alguns limites e algumas coisas, algumas dicas para você tentar lidar com isso tudo na vida do seu filho. Um abraço, pessoal. Semana que vem mais um vídeo do canal.